qual é o ninja mais poderoso em cada liberação de elementos em Naruto. Uma das coisas mais legais nesse anime é definitivamente a manipulação de natureza. Alguns ninjas eles podem fazer bolas de fogo, como é o caso do Sasuke. Outros podem soltar imensos dragões de água, como foi o caso do Zabuza. E o Rock Lee pode... digamos que ele não vai ser citado novamente nesse vídeo. Em Naruto existem liberações elementais básicas, que são a liberação de fogo, Katon, a liberação de vento, Futon, a liberação de relâmpago, Raiton, liberação de terra, Doton, e a liberação de água, Suiton. Mas também temos a liberação Yin e Yang, que funciona mais como algo fundamental, a energia espiritual e física do chakra. E a liberação Yin e Yang é a combinação dessas duas forças, criando e moldando algo do absoluto nada e manipulando a realidade em si. Salve guys, Gui Félix aqui, tudo bom? Bora começar com uma das minhas liberações elementais favoritas, o Katon, a liberação de fogo. Vocês lembram quando o Kakashi ficou babando porque o Sasuke podia fazer uma bola de fogo? Pois é, ele fala bem assim, ó: não pode ser, um Genin não deveria ser capaz de fazer um jutsu de fogo, requer muito chakra. Mas também, Kakashi, você tá usando quem de parâmetro? Você briga com o Rock Lee pra ver quem tem menos chakra? Desculpa, citei o Rock Lee, falei que não ia citar, não acontecerá novamente. Mas a gente precisa falar de um homem aqui, Madara Uchiha. Ele não só domina todas as 5 naturezas do chakra, mas ele também domina as técnicas Yin e Yang, sendo capaz de combinar todos os elementos para poder criar uma Kekkei. Então isso definitivamente faz do Madara um mestre em qualquer liberação elemental, mas eu já vou adiantando para vocês, tá? Ele não vai ganhar todas, fiquem tranquilos. Só que a liberação de fogo, essa eu não tenho dúvida, é com certeza dele. Os Uchihas, eles são conhecidos por duas coisas: o Sharingan e a liberação de fogo. No clã, você não é considerado um Uchiha completo até dominar o Jutsu Bola de Fogo. E o tamanho das chamas que o Uchiha cria reflete o seu potencial. O Itachi e o Shisui, por exemplo, já dominavam a técnica ali em níveis impressionantes desde que eles eram molequinhos. Mas pô, o Madara, ele levou isso a outro patamar. E durante a 4ª Grande Guerra Ninja, a gente consegue ver a verdadeira força da sua liberação de fogo. A sua técnica Grande Aniquilação de Fogo quase destruiu uma divisão inteira da Aliança Shinobi. E mesmo grandes usuários de liberação de água precisaram unir forças para poder conter toda aquela parede de chamas que o Madara criou. Mas não satisfeito em roubar sem parar, o Madara ainda utilizou a Grande Flor de Chamas. E ele lançou meteoros flamejantes ali que, cara, mandou de arrasta pra cima milhares de ninjas. Algo que, sinceramente, nem mesmo técnicas como o Amaterasu chegaram a fazer na obra. Mas Gui, o Sasuke pode controlar as chamas negras do Amaterasu, que nunca se apagam, e ele também pode transformá-las em armas. E o pior é que eu já ouvi muito influenciador falando isso daqui, e é um erro bem comum na fandom de Naruto. Mas, galera, existe uma diferença entre o Amaterasu e o Jutsu Bola de Fogo, por exemplo. O Amaterasu não é Katon, ele é Enton. O Jutsu Bola de Fogo é Katon. São duas propriedades diferentes. Se for um cara que melhor controla o Enton, sem dúvidas, a gente poderia colocar o Sasuke ali. Mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de Katon. E Katon não tem como. As propriedades de fogo do Madara são muito maiores e mais devastadoras do que as que o Sasuke jamais fez. Deixando o fogo de lado aqui, danado. Bora falar sobre a fraqueza do fogo, a água. E o título do usuário mais forte no estilo de água em Naruto é frequentemente debatido entre 3 grandes ninjas. Primeiro a gente tem o Gengetsu Hozuki, o segundo Mizukage, que foi poderoso o suficiente para poder derrotar o Mu e ainda lutar contra uma divisão inteira durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Depois a gente tem o Tobirama Senju, que é amplamente considerado ali por muitos um dos maiores mestres da liberação de água, capaz de utilizar aquele dragão d'água lá que o Zabuza faz com 44 selos de mão em apenas 1. É uma façanha que demonstra com certeza um controle absoluto sobre a liberação da água. Esse aqui eu vou receber um haterzinho do fandom maluco que esse cara tem. Mas ainda bem que eu só falo a verdade, né? Eu não tô aqui pra agradar ninguém. E a verdade é que o Tobirama, ele é mais lembrado pela sua genialidade e versatilidade em combate, e não propriamente ali pelo seu domínio na liberação de água. Ele criou várias técnicas, como por exemplo o Deus Voador do Trovão e o Edo Tensei, que, cara, simplesmente fez com que a sua força não dependesse exclusivamente das técnicas de água. Por isso, quando falamos de poder puro na liberação de água, o nome que se destaca ali é completamente imbatível, é Kisame
Hoshigaki, conhecido como a besta sem cauda. O Kisame possui reservas de chakra que rivalizam com o das bijus. Não é tudo isso também, mas é realmente muita coisa, tá? A sua afinidade com a liberação de água é reforçada pela sua empunhadura da Samihada, mas mesmo sem ela, o seu controle sobre a água é avassalador. Ele utiliza uma técnica do estilo água chamada grande onda de choque explosiva de água para poder criar tsunamis de uma proporção gigantesca, transformando paisagens inteiras em oceanos instantaneamente. Esses tsunamis, eles não são apenas enormes, mas o Kisame também consegue controlar completamente eles, podendo inclusive cavalgar nas ondas e lutar em alta velocidade, tirando total a vantagem do ambiente aquático. E além disso, a sua técnica da dança do tubarão na prisão de água cria um domo de água que aprisiona ali os seus oponentes, onde ele pode respirar graças às suas guerras, mas os seus inimigos não têm a mesma sorte. E se já não bastasse, o Kisame ainda transforma água em tubarões, que ali, mano, os tubarão comem os oponentes do Kisame, inclusive comeu até ele mesmo. Então assim, é fato, o Tobirama é um ninja incrível, um ninja fantástico, e eu diria que o Tobirama solaria o Kisame facilmente. Mas quando a gente fala de manipulação de água, de liberação do estilo água, não tem como comparar. Os volumes e o controle da água em si, feitas pelo Kisame, são muito maiores. Sem contar que ele tem vantagem em qualquer terreno aquático. Ele consegue lutar até debaixo d'água. Ai, se você já ouviu tudo isso e ainda tá com dúvida se é mesmo o Kisame, pô, eu fui gentil até agora, mas agora eu vou ser mais simplista. O cara é um tubarão. Pô, o cara é um tubarão, pô. Ele nasceu pra isso. Pô, mas o curioso é que existe uma liberação que você aí que tá assistindo tem, mas nenhum outro usuário em Konoha tem, que é a liberação do like. Então, meu irmão, fortalece, faz esse jutsu comigo, solta a liberação do like aí e ajuda o canal do Gui Felix a continuar crescendo, porque só você tem essa moral pra poder me dar. Deixa o likezinho, pô, e se aparecer o botão de hypar pra você, hypa aí também, porque ajuda demais a gente, beleza? Já que a gente falou sobre a água, bora da sua fraqueza, a terra. E o título do melhor na liberação do estilo terra em Naruto é ninguém menos do que... Se você pensou no Gaara, você errou, tá? Na verdade, o Onoki, o terceiro Tsuchikage, ele é definitivamente o rei da liberação de terra. Ele foi um dos shinobis mais velhos e poderosos da história de Wagakuri, com uma vasta experiência acumulada ali ao longo de 80 aninhos de idade. Apesar do bom velhinho estar longe do seu auge ali durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o próprio Madara Uchiha reconheceu o Onoki como uma das maiores ameaças no campo de batalha. Em parte, é claro, pela sua liberação de poeira, que é uma combinação ali de terra, vento e fogo. Mas mesmo sem essa habilidade, o Onoki se destaca como um mestre no estilo terra. Entre as suas técnicas mais notáveis tá a movimentação do núcleo da terra, que lhe permite controlar a terra ao seu redor. Ele consegue mover e moldar o solo conforme ele quiser. O Onoki também ele é conhecido por manipular a gravidade com o jutsu da técnica da rocha super leve, tornando objetos mais leves ou até mesmo mais pesados. Ele usou essa técnica para poder impedir que o meteoro insano do Madara destruísse toda a aliança Shinobi, e também usou para poder erguer a gigantesca Ilha Tartaruga no ar. Baixinho bolado, tá? Não dá pra negar. O seu domínio sobre a gravidade não apenas permite com que ele possa voar por aí, mas também potencializa ataques físicos, aumentando a gravidade nos seus punhos e tornando-os cada porrada devastadora, mano. É cada socão que o baixinho tem. Então, apesar de ser baixinho ali, ó, apesar da estatura dele e a idade avançada, o Onoki ele é capaz de enfrentar grandes ameaças ali no universo de Naruto, tornando ele com certeza o maior dos maiores na liberação do estilo terra. A única exceção aqui, menção honrosa, seria o Toneri Otsutsuki, que ele criou um golem gigante pra peitar a Kurama. Mas como eu não vou considerar o Tsutsuki nessa lista, até porque é meio roubado, já que os caras são praticamente entidades, com certeza vai ficar o Onoki, tá? Fica o Onoki, sem o Tsutsuki. Quando a gente fala do estilo relâmpago em Naruto, o maior usuário é indiscutivelmente Sasuke Uchiha. Ele aprendeu o Chidori com Kakashi lá atrás para poder atravessar a defesa absoluta do Gaara nos exames Chunin. E embora o Chidori seja originalmente um jutsu do Kakashi, mano, o Sasuke levou isso pra
outro nível. Ele aplicou transformações de forma, eletrificando armas como a sua espada Kusanagi e também criando senbons elétricos para poder atacar múltiplos oponentes. E além disso, ele expandiu o alcance do Chidori, usando-o como se fosse uma lança para empalar os seus inimigos. Sasuke também é o único em Naruto a manipular relâmpagos naturais com a sua técnica Kirin, um dos jutsus mais rápidos e bolados de todo o anime, cara. E, inclusive, tá, é até o jutsu mais veloz, pelo menos que eu me lembre aqui, não existe um jutsu mais veloz do que o Kirin. O Kirin desce dos céus à terra quando o Sasuke puxa ele numa velocidade de 1.200 km por hora. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, além da super velocidade, pô, é praticamente impossível você conseguir se esquivar dessa técnica. No entanto, o seu feito mais impressionante, de longe, é a flecha de Indra. E ao canalizar o poder de 8,5 das bestas com cauda, o Sasuke criou um relâmpago tão poderoso que neutralizou o Super Rasen Shuriken gigante do Naruto, que inclusive tinha vantagem elemental sobre ele. Se essa técnica não tivesse se colidido com um dos ataques mais poderosos do Naruto, a flecha de Indra com certeza teria destruído uma ilha inteira. Portanto, quando você aí ouvir falar em liberação de relâmpago, não tenha mais dúvidas, o Sasuke é definitivamente o cara mais bolado na liberação desse estilo. Mesmo que você tenha visto ali o Madara soltando raios pela mão na forma de Rikudou, aquela técnica não é relâmpago. É raio, mas não é relâmpago, beleza? E mesmo que o Madara usasse relâmpago de verdade, ele não teria outro feito tão grandioso quanto o Kirin e N outros que o Sasuke fez. Pô, cara, o Sasuke, mano, ele toma relâmpago no café da manhã. Joga com farinha ali, bota pra dentro com cuscuz, não tem tempo ruim. Ele dorme e acorda fazendo relâmpago. O Sasuke nunca ia sofrer o que a gente sofre quando falta energia em casa e não tem onde carregar o celular. Ele ia enfiar o dedo ali no celular e já era, mano. Tava com a bateria 100%. Falando em poderosas técnicas como a flecha de Indra, tá na hora da gente falar sobre o estilo vento. E quem que é o usuário mais forte da liberação de vento em Naruto? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. Claro, mas é claro que a Temari não é essa pessoa, fiquem tranquilos, tá? É meio óbvio que é o Naruto. O elemento natural do Naruto é o vento, e o que faz sentido, já que o Sasuke é o relâmpago. É assim como em Pokémon, galera. O rival precisa ter um elemento mais fraco do que o do protagonista, porque ele já é naturalmente mais forte, ele já é um gênio mais do que o protagonista. Então, meu, uma hora o cara vai ter que ganhar alguma coisa. Então ele ganhou no elemento. Mas, durante o Naruto clássico e boa parte do Shippuden, o Naruto praticamente não usava o estilo vento. Somente quando ele começou a aprender o Rasengan ali, que ele começou a explorar a liberação do vento, culminando no Rasen Shuriken, que ele acabou usando pela primeira vez contra o Kakuzu. Isso foi um feito impressionante, porque ele foi o primeiro a adicionar uma transformação de natureza ao Rasengan. Isso foi algo que nem o Kakashi e nem o Minato conseguiram fazer. As primeiras vezes o Naruto precisou criar clones das sombras para poder moldar o chakra e adicionar a liberação de vento ali no Rasengan. E assim ele criou o Rasen Shuriken, o ápice dessa transformação da forma. Com essa técnica, o Naruto cortou exércitos de clones ali do 10 Caudas, dividiu a árvore divina também e ainda forçou o Obito a usar o Rinnegan pra se proteger, tá? Ele é tão devastador que a Tsunade comparou a um veneno, afirmando que se o cara levar danos excessivos ali, usar, Rasen Shuriken acima de Rasen Shuriken no meio da cara, ele pode ficar permanentemente incapacitado de utilizar controle de chakra. Assim, pro resto da vida, mano. Você tem noção do que é isso? Inclusive, uma curiosidade pra vocês, o Rasen Shuriken, quando ele foi criado pelo Naruto, ele era um jutsu proibido, porque o Naruto precisava correr o risco, né, já que ele não conseguia lançar. Ele aprendeu a lançar depois, mas no início ele corria o risco. A gente sabe que o Boruto criou inúmeras versões do Rasengan também. Ele criou o Rasengan que desaparece, ele criou o Rasengan Uzuriko e outras formas, mas não dá pra dizer ainda que ele superou o Naruto, até porque as variações do Naruto são muito maiores e o Boruto também mescla o Rasengan dele com outras liberações, como por exemplo o raio que faz desaparecer e mais algumas outras, então não tem como comparar ainda. Pode ser que o Boruto supere o Naruto? Eu acho difícil, tá? Na liberação de vento, eu acho bem difícil. Mas hoje é indiscutível, Naruto Uzumaki é o maior usuário da liberação de vento da história. Agora bora falar da liberação de In, que é um estilo mais conceitual. Gui Felix sendo cult uma hora dessas. Só pra quem ainda ficou com dúvida, a liberação de In envolve a criação de forma a partir da energia espiritual, controlando
o que não existe. O Genjutsu é o exemplo mais conhecido dessa liberação. Técnicas como o Jutsu de possessão de sombras do clã Nara também se enquadram na liberação de Yin. E embora a gente pudesse mencionar o Shikamaru como um usuário notável dessa liberação, o maior mestre de Yin em Naruto tá ligado ao Genjutsu. As alternativas aqui seriam Shisui, o teleportador, Madara, o fantasma dos Uchihas, e Itachi, o ninja renegado da Folha. E enquanto o Shisui Uchiha é frequentemente citado pelo seu Kotoamatsu Kami, que pode controlar mentes de uma forma quase inquebrável, essa técnica ela é muito limitada. Você não pode utilizar ela todas as vezes e controlar todas as mentes que você quiser. Na verdade, ela tem um cooldown muito grande nela. A briga aqui vai ficar entre o Madara e o Itachi. Eu vou começar já pelo Madara, porque assim, ele tem aquela braba, né? A arte eremita, a facção de raios do estilo Yin, que é realmente uma técnica muito poderosa. E apesar de serem raios, elas não são do estilo relâmpago, que é que nem eu falei lá no começo, lá quando a gente tá falando do Sasuke, tá? E também tem o Tsukuyomi Infinito. Mas aqui é um pouco roubado, porque apesar de ser o Genjutsu mais poderoso do anime, foi uma série de fatores que o Madara precisou ali alcançar pra chegar na possibilidade de utilizar essa técnica. Então, tipo assim, é meio que uma técnica emprestada e não necessariamente do Madara. Já o Itachi Uchiha, esse tem como habilidade natural, porque um dos poderes do seu Mangekyo Sharingan é o Tsukuyomi. Apesar de não ser tão devastador e planetário como o Tsukuyomi Infinito, é o Genjutsu mais poderoso da obra, pô. E pra você ter uma noção de como o Genjutsu do Itachi ele é tão brutal, sabe aquela humilhação que ele fez com a Kurenai lá em Naruto Clássico ainda? Mano, aquilo não foi qualquer coisa, tá? Depois da morte do clã Uchiha, a Kurenai ela se destacou como a maior usuária de Genjutsu em toda a Konoha. E vocês viram que o Itachi, numa tarde de terça-feira, depois de mandar uma feijoada pra dentro, cansada ali, suando, o bicho foi lá e botou ela pra dormir, mano. Humilhou mesmo, então assim, não tem como comparar. Falou de Genjutsu, o Itachi ele realmente domina e domina forte. Agora bora falar da liberação de Yang, que tá associada à energia física e vitalidade. Poucos personagens são confirmados como usuários dessa liberação, mas um bem claro é o clã Akimichi. Eles utilizam a liberação de Yang para poder aumentar o tamanho físico dos seus corpos. E é claro que o mais proeminente usuário é o Choji Akimichi, conhecido pelas suas habilidades como a expansão parcial, total e controle calórico. Com essas técnicas, o nosso fofinho Choji ele pode ampliar as partes do seu corpo e até mesmo crescer e ficar do tamanho de uma montanha, como a gente viu durante a Quarta Grande Guerra Ninja. E além disso, ele também domina o poderoso modo borboleta, que aumenta drasticamente a sua força e também velocidade, gerando umas asas de chakra ali de borboleta bolada atrás, tá? Umas chagas, umas asas assim top, eu acho bonito, Lá no começo ele precisava daquelas pílulas especiais do clã Akimichi pra poder ativar essa transformação, mas lá no Shippuden, principalmente durante a batalha contra o Asuma, ele chegou no auge dele, ele conseguiu atingir tudo isso daí sozinho e muito fácil por sinal. Então por essas razões eu declaro o Choji o maior usuário de liberação Yang do anime. E por fim, a gente chega na liberação de Yin e Yang, que combina as duas energias para poder criar algo do nada. É como a técnica Izanagi, que manipula a realidade por um curto período. Pouquíssimos personagens têm acesso a essa liberação, e entre eles estão os Otsutsuks, além do Madara, Obito e o próprio Naruto. E o maior mestre dessa liberação é com certeza o Hagoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Ele é o criador de várias das técnicas mais poderosas, incluindo a criação de todas as coisas, que ele usou para poder dividir o 10 caudas e formar as 9 bestas com cauda. E outra das suas habilidades é o Shibaku Tensei dos 6 caminhos. Não confunda com o Shibaku Tensei do Sasuke, do Madara ou até mesmo do Pen, porque o do sábio dos 6 caminhos utiliza a liberação de Yin e Yang para poder criar um corpo celeste capaz de selar inimigos permanentemente. Bom, por essas contribuições e também por ser o criador dessas técnicas,
a gente poderia falar que o Hagoromo é de fato o mais poderoso sem dúvidas. Mas, pô, primeiro que ele seria o mais poderoso em todas que a gente já falou. E segundo que eu falei, eu não vou considerar o Tsutsuki aqui nessa lista, tá? Não vou roubar, eu sou limpo, honesto aqui pra vocês. Então eu declaro o mais poderoso de técnicas em Yang, Madara Uchiha. E por que o Madara? Bom, primeiro porque a gente sabe que o Madara ele tem acesso às esferas do caminho da verdade. E ele também utilizou o Izanagi pra sobreviver àquele embate contra o Hashirama. Foi assim que ele conseguiu viver por mais tempo. Ah, beleza, o Obito também usou essas duas técnicas, então por que não foi ele? Porque assim, quando os dois estão na forma Hikkyudo, o Obito tá só a capa da gaita, mano. O Obito tá, o bicho tá abatido, mano, sofrido, nossa senhora. O Obito parece que tá na dieta só de pão e água. Não tem como comparar. O modo Hikkyudo do Madara era absurdamente superior. Sem contar que ele conseguia transformar e moldar as esferas do caminho da verdade em lanças, bastão, bola. O que ele quisesse soltar, ele soltava. O Naruto também tem acesso a essa técnica, mas a gente viu menos versatilidade dele. E se eu fosse colocar os jogos... Pô, aí o Madara ganhava de lavada, porque ele tem outras formas ali das esferas do caminho da verdade que com certeza colocam ele à frente de todo mundo, tá? Então, por um desempate técnico aqui, o Madara acaba saindo na frente e leva como o melhor usuário da técnica Yin Yang de todo o Naruto. Mas será que o Madara também venceria como o melhor usuário de Sharingan da história? Aí, meu irmão, você vai ter que dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo aqui eu ranqueio pra vocês e explico as técnicas de todos os usuários de Sharingan e Mangekyo Sharingan. Então dá uma olhada aqui, porque tá bem legal mesmo. Vai lá e você vai curtir, eu tenho certeza. Vou ficando por aqui, um beijo do Gui Félix.